Olá galera, me chamo Ana Lu Barros e esse é o canal Língua de Sogra. Antes de começar já peço, se inscrevam, curtam, comentem e assistam o vídeo até o final. E no vídeo de hoje vou falar sobre como ficam as relações familiares quando temos o artista e suas famílias sendo sustentadas ou diretamente beneficiadas pelo seu dinheiro. Assim anuncia o quadro Casos de Família Famosos. Chama a Cristina Rocha. E começo falando da cantora Britney Spears e seus dois filhos ingratos, Preston, de 17 anos, e Jaden, de 16 anos, fruto do relacionamento da cantora com o desocupado, o encostado Kevin Federline. Não é de hoje que a imprensa americana divulga que a cantora vem mantendo uma relação conturbada com seus herdeiros. Em setembro de 2022, o filho mais novo da artista deu uma entrevista mencionando apoiar a tutela, defendendo o pai, o avô e a avó maternos e afirmando não terem comparecido ao casamento da mãe, pois ele e o irmão não foram convidados juntamente com o resto da família. Na época, Britney publicou textão afirmando que há 15 anos sustenta os filhos, o ex-marido, que não tem coragem nem de aparar uma grama, a atual esposa e seus outros filhos. Chegou a dizer que os filhos, quando estavam em sua casa, ficavam trancados em seus respectivos quartos, evitando contato com ela e só a procuravam para pedir coisas. E que falhou como mãe, já que o filho mais novo concordou com a tutela e chamou os avós maternos de pessoas boas. A cantora na época chegou a declarar que precisava do apoio de seus herdeiros, mas eles amavam tratá-la como se tivesse algo de errado com ela, como a sua família sempre o fez. Ela chegou a mencionar os $40 mil, ou seja, quase R$200 mil da pensão que pagava ao ex-marido, em benefício dos seus filhos, e que estes ataques estavam relacionados ao fato de que em 2 anos, mais especificamente em 2024, não seria mais obrigada a pagar pensão. Recentemente, no dia 15, a imprensa americana voltou a divulgar mais um capítulo dessa narrativa. Eles afirmam que a cantora não vê os filhos há mais de 1 ano e que os garotos não respondem às mensagens dela. Além de não querer contato com a princesinha do pop, eles estariam planejando morar definitivamente no Havaí, ao lado do pai e família. O ex-marido da cantora teria enviado uma carta à artista por meio do seu advogado, certamente pago com o dinheiro de Britney, para perguntar se ela estaria de acordo. Caso a cantora não concordasse, a questão seria levada à justiça. Eles têm vergonha dela, mas do encosto do pai, que não faz nada da vida, é um verdadeiro parasita, eles não têm, não querem contato com a mãe, mas o dinheiro dela eles querem contato. É cada uma. Deixa, Britney. Quando essa vida boa acabar, quero ver como esses dois vão se virar. Provavelmente vão pedir mesada ao papai ou aos avós gente boa. E chego no herança avaliada em R$1 bilhão, que gerou um verdadeiro racha na família Liberato e está fazendo o pobre do apresentador Gugu dar cambalhotas no túmulo de mãos dadas com a rainha Elizabeth II, a nossa eterna Betinha. Desde a morte do apresentador Gugu em novembro de 2019, que o espírito desse homem vaga à procura de um fecho de luz. Morrer? Descansar em paz? Nananina, não. Ele que sempre buscou não expor a sua vida pessoal, ao menos quando não era interessante a sua imagem, hoje vem tendo a sua vida íntima exposta e repleta de especulações. Tudo por causa da partilha da herança, mesmo tendo deixado um testamento. Até um suposto namorado apareceu afirmando ter vivido um relacionamento estável com o apresentador durante 9 anos. Entretanto, não teve o pedido reconhecido pela justiça de união estável e
e, consequentemente, não levou o que acreditava ser a sua parte na herança. E esse dramalhão mexicano de deixar a Maria do Bairro com inveja, pelo visto, não tem data para terminar. Na última segunda-feira, dia 22, começaram as audiências para analisar o pedido de reconhecimento de união estável de Rose Miriam, mãe dos seus 3 filhos, e Gugu, para que ela tenha acesso à metade da herança. Segundo o jornalista da Folha de São Paulo, a audiência estava correndo tranquilamente até que o advogado que representa a irmã de Gugu e o seu filho primogênito perguntou se Rose e o apresentador mantinham relações sexuais e ela respondeu que sim. Eita, baixaria! Ela chegou a ser questionada quantas vezes nos 20 anos que viveram sobre o mesmo teto teriam tido relações sexuais. Agora baixou o fiscal de foda. Para quem não sabe, a famosa frase "pega fogo cabaré" surgiu de momentos como estes. Ha, ha, ha. O questionamento gerou tumulto e o advogado da mãe das filhas chegou a perguntar com que frequência o advogado em questão fazia sexo com a própria esposa que estava presente no local. Vixe, seguido de eita. Nessa hora, Gugu deu um salto mortal duplo dentro do túmulo, tenho certeza disso. Entretanto, Rose afirmou que gostaria de responder à pergunta e disparou. A gente ficava junto quando tinha vontade, afirmou ela, acrescentando que o fato de dormir em quartos separados não impedia momentos de intimidade. Vale lembrar que o apresentador deixou 75% do patrimônio aos 3 filhos e os 25% restantes para os sobrinhos. Segundo o advogado, o apresentador deixou uma mansão em Alphaville, São Paulo, avaliada em 6 milhões para Rose quando ainda estava vivo. Além disso, ela teria recebido $500 mil em investimentos, chegando o apresentador a investir na empresa do irmão dela, que faliu tempos depois. E chegamos na nossa eterna Maria Joaquina versão Brasil. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta e a terra é quase o céu. Tum, tururum. Em janeiro, a mãe de Larissa Manoela, Silvana Santos, deixou de seguir a própria filha nas redes sociais, deixando a web em polvorosa. Internautas começaram a especular que a genitora não teria aceitado bem o atual noivado da atriz com o ator André Luiz. Essa especulação ganhou ainda mais força quando Silvana comentou em um post de Léo Cidade, ex-namorado de Larissa, que sentia saudade dele. Faz isso não, mãe. Quando esse Léo namorava sua filha, também comentavam que você não gostava dele. Depois que a menina separou, ele passou a prestar? Hoje você sente falta dele? Será que estou trocando esse rapaz com outro ex dela? Vai saber. A mãe da artista também não segue mais André nas redes sociais. Ela ainda explicou que, diferentemente do que foi divulgado por Fábio Oliveira, o afastamento virtual entre ela e Larissa não tem nenhuma relação com a chamada síndrome do ninho vazio. Já Léo Dias apontou que Silvana teria ficado bastante chateada por Larissa e André noivarem sem que ela soubesse. No dia 11, Larissa anunciou que será sua própria empresária. A decisão veio após a atriz romper profissionalmente com a mãe. No mesmo dia, o pai dela publicou mensagem nas redes sociais apontada por alguns internautas como uma indireta à filha. Um sábio disse: alimente um cão por 3 dias e ele lembrará de você por 30 anos. Alimente um humano por 30 anos e ele te esquecerá em 3 dias. Diz o texto compartilhado por Gilberto Elias no Instagram. Silvana é empresária e sócia de Larissa desde que a artista tinha 4 anos. Desde o início de dezembro, a estrela resolveu tomar as rédeas da sua vida profissional, assumindo as demandas comerciais de sua carreira e passando a ser sua própria empresária. Rumores sobre a relação conturbada entre elas rondam a web desde o ano passado. E neste ano, pela primeira
vez, Larissa não fez um post em homenagem à sua mãe no Dia das Mães. A estrela aproveitou o domingo de Dia das Mães com o noivo em uma viagem por Curitiba, no Paraná. O patrimônio da atriz gira entre os 20 a 30 milhões, com faturamento mensal entre 1 a 2 milhões. E se você acha que parou na Dona Silvana confusão, chego em outra mãe que atende pelo nome Simone. A confusão protagonizada pelo surfista Gabriel Medina e sua família começou em 2020, logo após o seu casamento com Yasmin Brunet. Amigos próximos do atleta afirmaram que a modelo foi responsável por ajudá-lo a perceber que sua carreira e vida pessoal eram controlados pelos parentes. Na tentativa de desfazer esse vínculo, Gabriel demitiu seu padrasto, que o criou como filho e foi seu técnico durante a vida toda. Além disso, ao fuçar documentos de sua empresa, descobriu um rombo nas finanças administradas pela mãe. Medina descobriu que Simone tirava quase 300 mil ao mês do lucro de sua empresa, sem o seu conhecimento e consentimento. Indignado, o surfista avisou que reduziria a mesada de sua mãe para 200 mil. Isso gerou uma crise e no final ela passou a não receber mais nada. Afastada da vida pessoal e financeira do filho, Simone foi à justiça para questionar o não pagamento do seu salário mesada. O caso terminou com a família do surfista ficando com alguns imóveis e sendo impedidos de explorar comercialmente sua imagem. Durante todo esse babado, confusão e gritaria, a mãe do surfista fez comentários afirmando que Yasmin trabalhava como atriz pornô e que teria visto um vídeo dela fazendo sexo com outro homem. Fato estes desmentidos pela filha de Luísa Brunet. Pense num povo baixo. Jesus coroado, está certo que a jovem acabou com a sua fonte de renda, mas precisava disso, mulher? Não se sabe ao certo se os laços familiares foram reestabelecidos. Entretanto, a matriarca, no final do ano, usou as redes sociais para parabenizar o filho pelo seu aniversário. E chego em Beyoncé. Nenhuma das maiores divas do pop escapou de um drama familiar. E olhe que não estou falando nas puladas ou pulada de cerca do seu maridão. Hoje comenta-se que a relação da cantora Beyoncé e o seu pai vem sendo restaurada. Entretanto, sabe-se que a relação entre pai e filha não era das mais amigáveis há anos atrás. Matthew, que já foi empresário da cantora por anos, na verdade, todo o seu início artístico deve-se a ele, foi demitido pela estrela em 2011. Ele chegou a ser acusado de controlar demais a filha e especula-se que ainda teria roubado o dinheiro dela. Oh, coisa feia! A relação deles ficou ainda mais estremecida depois que ele e Tina, mãe da diva, se separaram após 31 anos de casamento, chegando a ter um filho fora do casório. Em 2013 ele casou novamente, mas Beyoncé e a irmã Solange não foram à cerimônia. E para finalizar, chego numa família que já deu muito o que falar no mundinho dos famosos. Aquele letreiro gigantesco de Hollywood quase veio abaixo anos atrás. Quem nunca ouviu falar em Joe Jackson, pai do cantor Michael Jackson e criador do grupo Jackson 5, cujos integrantes eram seus filhos? Os métodos usados por ele como pai e empresário do grupo para a construção desse grande sucesso foram revelados anos depois ao grande público. A infância, especialmente do menino Michael e dos seus irmãos, foi marcada por repressão e violência. Não podemos esquecer o quanto essa marca faturou e fatura até hoje, beneficiando e muito toda a família Jackson, e o patriarca não ficaria de fora. O relacionamento do pai com os
filhos já não era bom mesmo antes de descobrir o talento musical de grande parte deles e controlar suas carreiras. Joey era descrito como um homem rígido, frio, incapaz de abraçar ou dizer um eu te amo aos filhos. Mas ao perceber que poderia expor as joias raras que eram seus filhos para o mundo, o homem se tornou um dos maiores vilões dessa história. Um empresário autoritário que observava os ensaios dos Jackson 5 com um cinto na mão e até mesmo com um cabo de uma chaleira elétrica a fim de intimidá-los para continuarem treinando até alcançarem a perfeição. Caso errassem, eram agredidos. Michael era alvo constante e predileto das violências do pai. Os meninos eram proibidos por Joey de brincar com outras crianças do lado de fora da casa e obrigados a treinar incessantemente ao voltarem da escola. O patriarca, anos atrás, chegou a justificar as agressões, dizendo que aquilo foi um mal necessário para a formação dos filhos, mantendo-os fora da prisão e tornando pessoas de bem. Além da violência física, ele costumava promover abusos psicológicos. Quando ele soube, por exemplo, que o pequeno Michael não gostava do tamanho de seu nariz, fazia de tudo para relembrá-lo desse fato, passando a chamá-lo de nariz grande. Este soltou o cão da garrafa. Alguma dúvida? É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Curtam, se inscrevam e divulguem o vídeo para ajudar no crescimento do canal. Fui!